Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes e também a paz do Senhor para todos os nossos pastores das nossas congregações do campo de Bangu. Quero também mandar aqui um abraço e saudar os amigos que participam conosco das nossas aulas e que têm sido bênção. Queremos agradecer os comentários, as dicas que as pessoas mandam, e as palavras também de incentivo. Deus abençoe a todos vocês. Quero também relembrar aqui a todos que o professor oficial e o pastor destas aulas, é o nosso pastor-presidente, pastor Sóstenes Silva. E hoje estou mais uma vez para substituí-lo aqui nesta aula, que para nós é um privilégio muito grande. Então, estamos aqui, mais uma vez, nesta lição que traz o título do aperfeiçoamento cristão. Então, a gente está estudando nesse trimestre sobre o aperfeiçoamento cristão, que é o propósito de Deus, para o discípulo de Cristo. Então, dentro desse contexto da lição, nós temos aí a lição que nós vamos estudar hoje, que é a lição de número 9. A lição de número 9 fala sobre, o tema diz assim, é preciso buscar crescimento espiritual. Então, primeiro tema aqui, você já pode trazer para o seu aluno essa visão. É preciso buscar crescimento espiritual. Então, esse aí é o tema que você vai trazer e discutir com o seu aluno. Antes aqui, a gente tem o texto áureo da lição, que está lá em 2 Pedro, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então esse aí é o texto áureo, é o texto principal da lição. E aí, a verdade aplicada, como uma boa dica aí para o professor, é o resumo da lição. E aí, no resumo, o comentarista diz: o novo nascimento é o início do processo de crescimento espiritual que deve ser contínuo e progressivo. Então, aqui também já tem uma boa dica para você trazer esses assuntos para o seu aluno. E os objetivos da lição, para você não fugir do contexto da lição, nós temos os 3 objetivos. O primeiro, enfatizar a importância de estar em Cristo e a necessidade do crescimento. Enfatizar a importância de estar em Cristo e a necessidade de crescer. O segundo objetivo, ressaltar que o processo do crescimento espiritual é contínuo. E o terceiro e último objetivo, destacar que a palavra de Deus nos incentiva ao crescimento espiritual. Então, nós vamos ter aqui, nesta lição, como parte deste tema do trimestre de aperfeiçoamento cristão, aqui é a necessidade do crescimento. E bem no tema da lição aí, antes de começar o tema, eu gostaria de lembrar aí o motivo da oração. É bom sempre lembrar, as nossas revistas vem aí o motivo da oração, e lembrando você, professor, que este motivo de oração não está na lição dos alunos, É um detalhe importante a gente lembrar, porque por que não está lá? Porque é um foco e objetivo de chamar a sua atenção para a oração. É bom lembrar sempre, eu sei que você já sabe, o amigo, mas ensinar, você precisa estar buscando de Deus, falando com Deus, com comunhão com Deus. Então a oração é fundamental na vida do professor. E aqui o motivo da oração da semana é: ore para que os jovens cresçam com Cristo em meio à oposição da sociedade em que vivem. Então a gente, durante essa semana, se vai orar pelos jovens, para que eles, em meio a essa oposição tão complexa que existe na nossa sociedade, eles consigam ainda crescer, Então esse aí é o foco da oração. Então, muito bem, voltemos aqui para o título da lição. É preciso buscar crescimento espiritual. Você pode dividir em 2 coisas aqui. Primeiro, é preciso buscar, e depois, crescimento espiritual. Você pode, aqui no título da lição, você já tem 2 tópicos importantes. E vamos aí, primeiro objetivo: enfatizar a importância de estar em Cristo e a necessidade do crescimento. Qual é a importância que se tem em estar em Cristo? O comentarista, ele coloca aqui no item primeiro: o que se espera do nascido de novo? A pessoa que nasceu de novo, a palavra de Deus, nos diz aqui, a pessoa nasce de novo, ele foi gerado novamente, ele foi transformado em uma nova criatura, e agora ele precisa o quê? Todo mundo, e o comentarista expressa, quando alguém nasce, ele não nasce maduro, ele não nasce conhecendo as coisas, ele não nasce numa estatura já plena, então ele nasce
criança, sem certas habilidades, sem saber caminhar, e com o tempo ele começa a adquirir as suas habilidades. Então, o que se espera de um nascido de novo? Espera o crescimento, que ele desenvolva, que ele cresça. E este é o tópico número 1 aí, a importância que você tem de quando alguém nasce, que cresça. Já viu? Quando uma pessoa nasce e você, o pai, né, por exemplo, o ser humano, você pode trazer esse contexto para os seus alunos. Uma criança, né, como o próprio ser humano, é o único ser que quando nasce é completamente dependente dos seus pais. A criança, você vê um animal, um cachorro, qualquer outro tipo de mamífero, né, vamos dizer assim, quando nasce ele já sabe procurar daqui a pouco já está andando, já está se desenvolvendo, correndo atrás, porque eles, né, mas o ser humano é completamente dependente. E quando nasce, ele tem aquela dependência de ser alimentado. Você já imaginou uma criança, do jeito que nasceu, quando chega com 48 anos, ainda está do mesmo jeito? Que trabalho que se dá, né? Então você pode trazer esse contexto para o seu aluno. Então aí está a importância de estar em Cristo e a necessidade do crescimento. Primeiro, o que causa em nós o crescimento? O que faz em nós o crescimento? Aqui no item 1.1, Jesus Cristo experimentou o crescimento. Quer dizer, Jesus Cristo mesmo, quando veio à Terra, ele teve o seu período de criança, nasceu como todos nós nascemos, e teve o seu período de infância, como a Bíblia diz, que ele estava lá, né? E no seu crescimento, nós vemos aí quando o seu ministério inicia-se lá por volta dos seus 30 anos de idade. Então, Jesus Cristo inicia seu ministério quando já está bem amadurecido. Então, crescimento. Existe uma necessidade. O segundo item que ele fala, metáforas que indicam crescimento. Aí a Bíblia, né, você pode trazer, pode até questionar isso, trazer isso. O que são as metáforas, né? Ou para os seus alunos citarem uns exemplos do que é comparado o crente com o crescimento. Com a árvore, né? A Bíblia fala que bem-aventurado, que o crente é comparado como uma planta, né? Uma árvore plantada junto ao ribeiro, que ao seu tempo, né, dá o seu fruto. Opa, você pode trabalhar aqui ao seu tempo. Tudo tem um tempo, tudo tem uma fase, né? Então, existe uma necessidade. A árvore que dá fruto ao seu tempo. Então você tem o fato da primeira fase de infância, você vai crescendo. Hoje nós temos, por exemplo, a própria fase do ser humano, infantil, ele é um bebê, ele se torna um infantil, depois ele é um adolescente, depois ele é um jovem, depois ele é um adulto, depois um velhinho, não é isso? Então é o ciclo de maturidade do ser humano. Então tudo, comparando a fase humana, nós temos um tempo determinado para cada coisa. E na vida espiritual não é diferente. Você precisa trazer esse contexto para o seu aluno. A necessidade do crescimento. Por que a gente precisa crescer? O novo nascimento, ou vários dos aspectos da salvação que ele bota aqui, né, precisa de desenvolver, de conhecer. O que leva alguém a crescer? Primeira coisa que leva alguém a crescer é a sua própria alimentação. Vamos trazer no contexto aqui do homem, né? Como a gente está sempre falando. O homem, por exemplo, ele para crescer, ele precisa se alimentar. Ele precisa da alimentação básica, a criança, do leite materno, que é fundamental. E aqui a gente pode trazer esse contexto da alimentação como leite materno, que os que estudam, os médicos e os especialistas no assunto, dizem que o leite materno, ele é completo. Ele tem tudo que uma criança precisa para crescer. Olha que coisa tremenda. Deus, quando ele dá esse projeto, quando ele faz esse desenvolvimento do homem, o homem quando nasce, ele tem na sua mãe um alimento que é completo. Aí você imagina, não, mas o leite materno... Não, o leite materno, a criança que é alimentada com o leite materno, alimenta-se ali como se fosse um remédio, tem muitas coisas que previnem de certas doenças, porque é um alimento feito específico para ele. E assim você pode fazer uma comparação com a palavra de Deus. Para que haja crescimento espiritual para o novo nascido, para quem nasceu de novo, para quem nasceu em Cristo como nova criatura, ele precisa também conhecer a palavra de Deus para que haja crescimento. E isto é uma forma contínua e paulatina. Ninguém nasceu e cresceu. Já imaginou? Como tinha, né, um programa que tinha
mágica lá, né? A Dina Eugênio, fazia assim, as coisas aconteciam, né? Parece que você nasceu pronto, amanhã você já é adulto. Se fosse assim, era muito bom. Mas não é assim na vida do homem. E também na vida espiritual não é assim. A gente observa que muitas pessoas que aceitam Jesus, que entram para a igreja e às vezes do momento, no estalar de dedos, estão no topo, já fazendo, desenvolvendo, né? A gente observa que às vezes, né, traz um certo decepção na vida de algumas pessoas. Por quê? Faltou o amadurecimento, que é uma coisa paulatina e constante. A gente não pode parar, tem que estar continuamente. É como alguém compara, né? A vida espiritual da gente é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, o que acontece? Você cai. Então, a vida espiritual nossa precisa ser constantemente alimentada pela palavra de Deus. O segundo item aí da nossa lição fala sobre ressaltar que o processo do crescimento espiritual é contínuo, é o que eu já tinha começado a falar, né? Então, qual é o processo de crescimento espiritual? Primeiro, a participação humana. A participação humana é fundamental no crescimento, porque eu preciso desejar crescer. Eu preciso desejar. Cristo, na verdade, Deus, Ele não te força as coisas. Ele te convida, Ele te chama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com Ele, né? E Ele ceará comigo. Quer dizer, haverá comunhão quando alguém entra, né, e abre as portas para Deus. Então, isto é um processo. Eu preciso primeiro abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Então, o primeiro processo, a participação humana. Eu preciso querer este crescimento. E o segundo processo aqui, a palavra de Deus gera crescimento. É o que eu tinha iniciado, e você pode trazer esse tema bastante e discutir com seus alunos. A palavra de Deus, ela cria em nós algo sustentável. Ela é completa. A palavra de Deus, ela é completa em todos os sentidos que você imaginar da sua vida. A palavra de Deus, ela te conduzirá com segurança. A Bíblia até diz, errais por não conhecer as Escrituras. Por quê? Porque são elas que de mim testificam. Então, a palavra de Deus é o alimento completo que traduz e que traz para nós a alegria e a satisfação e o prazer. Não é? A gente observa que a palavra de Deus, ela cria na gente. Às vezes, quando você não conhece alguma coisa, que você fica sem entender, está com dúvidas, e quando você começa a meditar na palavra do Senhor, você começa a descobrir essas verdades e aquilo te traz firmeza, você fica mais forte. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu na minha vida, ainda de jovem, meio para adolescente, meio jovem. Eu tinha o costume sempre de orar e ler a Bíblia, e quando eu ia orar e ler a Bíblia, eu tinha prazer nisso, acabava, ia dormir, deitava ali, ajoelhava na minha cama, ia dormir, fazia isso como um processo natural, eu já estava acostumado a isso. E uma certa vez ouvi alguém falando, eu conheci um jovem na minha igreja, lá não sei aonde, que toda vez que ele vai dormir, ele é tão espiritual que aí o demônio fica passando a mão nas costas dele. Aquilo me trouxe um pânico. Que isso? Aquele rapaz, aquele jovem que ela falou, estava querendo ser espiritual e o inimigo passando a mão nas costas dele. O que aconteceu comigo? Comecei a não querer mais. Eu lia a minha Bíblia, mas na hora de orar eu ficava com medo, ajoelhava aos pés da cama, mas eu já tinha pavor e já ficava me enrolando embaixo do cobertor, com pânico, com medo, e ficou aquela coisa na minha cabeça, o Senhor tem misericórdia de mim. E um dia, lendo a Bíblia, encontrei a palavra do Senhor que dizia, olha, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E aquilo trouxe em mim uma potencialização de fé, e eu falei, Senhor, se isto está na tua palavra e é verdade, eu vou fazer experiência disso. E começava agora a me ajoelhar, orar, e não sentia mais aquele medo, apagava a luz para orar no escuro, para provar. E na verdade, eu entendi porque a palavra de Deus diz assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, a palavra de Deus, ela tem um poder tremendo, e tudo que você mergulhar na palavra do Senhor, você vai começar a entender e clarear a sua mente, porque é o alimento completo que o Senhor deixou para a sua igreja, para que esse corpo, que é o corpo de Cristo, ele tenha amadurecimento, que ele tenha um crescimento equilibrado, para que não seja algo deformado, uma mão maior, um pé maior.
é equilíbrio. O Senhor deixou a sua palavra para que nós sejamos temperados. E isso você pode trazer esse contexto para o seu aluno e explicar a maior razão. Explique para ele. Você sabe por que você não consegue ler a Bíblia? Faça essa questão. Quantas vezes você se projeta para ler a Bíblia todos os domingos, ou uma vez por dia, ou uma vez por semana que seja, e quando você vai começar, dá aquela canseira, aquele sono, mas por que será que existe alguma coisa que te impede de ser atraído, de ser envolvido com este livro? Porque neste livro existe um segredo muito grande. É neste livro, é nesta palavra que você vai adquirir o crescimento. E o que é crescer? Quando você ainda pequeno, quando você é uma plantinha nova, um vento ou alguém passando em você pode te machucar. Mas quando você começa a adquirir estrutura, a Bíblia diz é como árvore, né? A árvore balança, mas você não vai quebrar, você não vai cair, porque você está arraigado na rocha que é Cristo, não é isso? E a importância, crescer enquanto caminha. A importância do crescimento é aqui, o último ponto, declarar que a palavra de Deus nos incentiva no crescimento espiritual. A palavra de Deus é tudo. Já falei. Então, você quando precisa crescer, você tem que crescer enquanto você está caminhando. Você não tem que parar, eu só saio daqui quando eu crescer. Não. Você tem que passo a passo do crescimento. A criança, quando aprende a andar, ela se arrasta no chão, depois ela se levanta, ela cai, ela se levanta, ela cai, ela vai aprendendo a dar os primeiros passos. E assim na nossa vida espiritual. Passe isso para os seus alunos. Nós não somos perfeitos. O errar é humano, mas o acertar é divino. É através de Deus, na união com esta humanidade imperfeita, o perfeito com o imperfeito, é que nos traz a força para caminhar. Então, que nós possamos, através deste ensino da palavra de Deus, que possamos entender que é preciso buscar crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu aluno, que você não esqueça de orar por ele e que a sua aula seja uma bênção para os seus alunos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém.